Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Nesta aula continuaremos conversando um pouco mais sobre consciência fonológica. Na aula anterior conceituamos um pouco da chegada da consciência, as pesquisas que foram feitas e mostramos devidamente documentado a importância da consciência fonológica no trabalho em parceria com o sistema de escrita alfabético e também sendo trabalhado com a psicogênese da língua escrita, que posteriormente estaremos também falando nesses módulos de aulas aqui começados. Na aula de hoje, dando continuidade, vamos conhecer um pouco mais de perto as subhabilidades da consciência fonológica, que são elas, como já falamos, a consciência de palavras, de sílabas, consciência intrassilábica e assim por diante, trabalhando no modelo mais conhecido que é da visão do Stanovic. Consciência de palavras é também uma consciência sintática, porque a síntese, que é um dos campos da linguística, é a ciência que analisa justamente o comportamento das palavras dentro da frase, se tem coerência, se não tem. Então, consciência da palavra é uma habilidade emprestada da consciência sintática, que é o pano de abertura para trabalhar a consciência fonológica, é da palavra que nós vamos desmembrar até chegar às partes mínimas. E como que se faz esse trabalho? Como que eu me aproprio para brincar com os meus alunos sobre isso? Tá lá, é uma capacidade de segmentar frases em palavras, organizar a frase e reorganizá-la numa sequência que dê sentido. É a habilidade que influencia, certamente que influencia muito na produção de texto. Aqui alguns exemplos de atividades. Perceber que pedaços estão faltando na frase. Então, naquela cantiga, a canoa, a criança vai completar, virou, pois deixaram ela virar, foi por causa da Marina, que não soube remar. Atividades como essa ajudam a criança a compreender frases e também compreender palavras. E esta habilidade pode ajudar muito em produções de textos no futuro. O que mais podemos fazer de brincadeiras e atividades trabalhando consciência de palavras? Perceber que as frases podem ter diferentes números de palavras. Função muito importante, como por exemplo a frase filho de peixe, peixinho é, que tem 5 palavras, ao passo que lá vem o pato, pata aqui, pata acolá, que possui 7 enunciados, 7 palavras. Pedir para que a criança coloque uma tampinha de garrafa para cada palavra dita pelo professor ajuda ela a entender que as frases podem ser segmentadas em palavras e que diferentes frases podem ter diferentes números de palavras. O que mais que pode acontecer? Substituir a última palavra da frase por outra, criando assim uma nova frase, dando um novo sentido. Outra capacidade que pode e deve ser desenvolvida é pensar no tamanho das palavras. E aí, quando eu começo a comparar tamanho de palavra, eu começo a entrar na consciência propriamente dita, consciência fonológica propriamente dita, porque eu vou precisar desmembrar essas palavras em sílabas. Por exemplo, palavras grandes, coisas pequenas. Por que eu trouxe esse tema de palavras grandes, coisas pequenas? Para quem já conhece, já estudou um pouquinho da psicogênese da língua escrita, sabe que a criança traz as suas ideias, as suas concepções próprias a respeito da escrita. E uma dessas ideias que ela tem é que coisas grandes devem ter escritas grandes. Por que ela pensa assim? Porque para ela a parte que vem escrita não representa a questão sonora da palavra, representa a parte física da palavra. Um exemplo, o mar é imenso. Então, para escrever a palavra mar, apesar de ser uma unidade muito simples, ele é um monossílabo, para a criança, mar precisa de muitas e muitas letrinhas ou símbolos que possa representá-los. E alguns deles chegam a escrever tantas bolinhas que chegam até o fundo o finalzinho da folha, para dizer que mar, uma palavra grande, precisa de muita coisa para representar, porque a criança compreende, até então, na construção que ela tem a respeito da escrita, que para coisas grandes, muitos símbolos. Para coisas pequenas, como por exemplo a palavra formiguinha, que é muito maior que a palavra mar, eu preciso simplesmente de alguns elementos
e a palavra formiguinha estará representada. Quando eu começo a trabalhar essa habilidade de desmembrar a palavra em sílabas, eu passo a fazer um processo de reconstrução na mente da criança, onde eu começo a contrariar as hipóteses que ela cria a respeito da escrita, para que ela possa, assim, então, reconstruir ideias reais a respeito da escrita, que como, por exemplo, a palavra mar é pequena, e ao passo que formiguinha, que é um inseto tão pequenininho, tem uma escrita tão grande. E mais ainda, que as escritas das palavras não representam as qualidades físicas delas, e sim a capacidade sonora dela. Então aqui vem uma percepção, fazer a criança contar quantos pedaços, e a gente usa muito essa palavra pedaço para representação de sílabas, tem, por exemplo, a palavra mosquito, formiguinha. Qual das duas é maior? Confrontar mar, urso, que são coisas grandes, o urso e uma formiguinha há uma distância bem grande de tamanhos físicos, porém, na hora de escrever, formiguinha tem muito mais elementos em tamanho do que a palavra urso, por exemplo. E essa é uma das habilidades que vem ajudando a criança na sua construção do processo de escrita. O que é, então, trabalhar as consciências que envolve a questão da consciência da sílaba? É a capacidade de segmentar. O que é segmentar? Separar a palavra em sílabas. Além de separar, nós vamos num contínuo. A última atividade que eu mostrei era basicamente a capacidade de separar, que eu posso fazer contando no dedinho, subindo escadinha. Mas não basta isso, eu tenho que segmentar e depois começar a identificar sílabas que iniciam, que terminam com o mesmo som, inclusive a sílaba medial, como por exemplo na palavra tomate, temos na sílaba inicial to, na final te e no meio um pedaço chamado ma. Esse to do tomate pode também estar na palavra topete, ao passo que esse ma do meio da palavra tomate pode estar no início da palavra mato. Então a capacidade da consciência fonológica chama a atenção da criança para as unidades sonoras, tirando o foco das qualidades semânticas da palavra. Não há como brincar em consciência fonológica pensando nos significados, porque justamente nós queremos usar a brincadeira para desmembrar, pesquisar e formar novas palavras, mudando as sílabas de lugar e assim sucessivamente. E isso ajuda muito a criança a desvendar o grande mistério que é a nossa língua escrita, e a escrita vem representada por um grande número de fonemas que representam as letras da nossa fala. O que mais a criança precisa fazer? Identificar os números das sílabas das palavras, isso já falamos. Adicionar, subtrair, substituir, transpor uma sílaba da palavra formando um novo vocábulo, como já brinquei aqui. Por exemplo, na palavra batata, se eu tirar a última parte dela, tiro tá, fica bata. Brincando de manipular, joga, tira, adiciona, subtrai. Vamos ver alguns exercícios? Aqui estão eles. Segmentação ou análise. Análise é uma habilidade que a gente separa. A gente fala de análise, síntese, vocês já ouviram muito falar sobre isso. Analisar é o quê? Separar a palavra. Por exemplo, uma bela atividade para desenvolver com seus pequenos. Você fala a palavra para ele analisando em partes. Bó, lá. O que foi que eu falei? E a criança precisa juntar, e aí vem a capacidade de síntese. Ela junta e ela completa o enunciado dizendo você falou bola. Então você pode tanto dar a palavra analisando e a criança sintetiza, como você pode sintetizar e ela analisar. Você fala bola e ela fala bó. Lá. Então, segmentando, sintetizando, como falei assim, né? Usei a palavra bola, mas coloquei o exemplo aqui de pipoca, e a criança então vai sintetizar pipoca. Consciência inicial, por exemplo, na palavra mala, inicia com ma, ao mesmo tempo que a palavra pomada tem esse mesmo ma no seu interior, ao mesmo tempo que a palavra cama tem esse ma, mas no final da sílaba. Adicionar na consciência silábica é o quê? Por exemplo, boca. Coloca-se né no meio, fica boneca. A capacidade de exclusão ou subtração da sílaba. A palavra mala, tira lá, fica
ma. E a capacidade de transposição, o que é transposição? Passar a sílaba de um lugar para outro, vamos ver? Mala, se falado ao contrário, fica lama. São atividades e brincadeiras que você pode desenvolver logo depois da história bíblica, num momento de roda ou dentro da visão de letramento, numa apropriação de um texto, numa parlenda, numa cantiga e inclusive em atividades de folhinhas que mais tarde estaremos mostrando algumas aulas práticas para que você compreenda em profundidade o que vem a ser esta habilidade que precisa ser bem desenvolvida dentro da escola. Olha aqui um exemplo de uma atividade silábica. Por exemplo, a imagem de um cachorro com várias bolinhas embaixo. Atividade simples, a criança precisa contar a respeito e marcar quantos pedaços tem a palavrinha cachorro, hipopótamo e pato, ficando assim muito simples a atividade. Bem, vocês estão vendo que a capacidade de consciência fonológica ela vem num contínuo. A gente parte da palavra, que é a unidade da língua que tem significado, nós vamos desmembrando ela e até então vim mostrando como a gente faz isso dentro da visão de sílaba. Mas precisamos entender que na nossa língua portuguesa, as palavras não são todas feitas de sílabas regulares, como por exemplo batata. Batata, cada sílaba tem uma consoante com uma vogal, uma consoante com uma vogal. Ao nome disso chamamos de sílabas canônicas. Você deve ter participado de coral e brincado de fazer cânone, lá, 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 lá. Sílabas canônicas são sempre aquelas que têm uma consoante agrupada em uma vogal. Nós temos inúmeras palavras na língua que não têm esta tal sílaba canônica. Portanto, precisamos entender um pouquinho, porque a visão de consciência fonológica que vem num contínuo vai entrar em palavras, por exemplo, como prato, que não é, na sua divisão, na primeira parte dela temos prato. Isso não é uma sílaba canônica. Nós temos ali um encontro consonantal no início da palavra e por isso temos que fazer pesquisas dentro da sílaba, é o nome disso se dá consciência intrassilábica. E é dentro desta consciência intrassilábica que se encontra rima e aliteração, capacidade de atividades que você tem constantemente trabalhado, que eu tenho certeza que os livros trazem muito rima e aliteração. Eu queria que você gastasse um tempo para entender o que é rima e o que é aliteração. Vamos lá. A capacidade intrassilábica, ela tem em seus trajetos compreender que a palavra pode ser dividida em unidades maiores que o fonema, que vai ser a unidade mínima, porém menor que a sílaba. No caso da palavra prato, a sílaba é pra, mas eu tenho um pedacinho, que é um encontro consonantal de pra, a, que eu posso então separar. E este pedacinho que eu separei, pra, separado de a, é uma visão intrassilábica. Por exemplo, poderia pedir para as crianças me dizerem outras palavras que iniciam com pra, como por exemplo, a palavra pradaria, problema. Entra bem dentro dessa característica aqui da visão intrassilábica. E também dentro da visão intrassilábica teremos que segmentar, manipular grupos de sons dentro da palavra, tirando e pondo, acrescentando ou não, tanto quanto a visão anterior da consciência de sílaba. Então vamos falar de aliteração, que é uma capacidade dentro da sílaba, mais especificamente é a capacidade de perceber o primeiro ataque da palavra, ou seja, a primeira letra que aparece na palavra, o primeiro som que aparece na palavra. Então, corresponde à igualdade sonora de palavras que iniciam com o mesmo ataque. Vamos entender o que é um ataque na sílaba? Bom, temos sílabas simples, como eu já falei, que tem aquela visão canônica, consoante vogal, e temos sílabas que não são canônicas, que são sílabas complexas, como, por exemplo, tra. O que é o ataque? O ataque é a parte que inicia a sílaba. No caso da sílaba tá, o ataque é uma consoante, o T. Tá? O ataque pode ser feito de vogal também, como na sílaba, por exemplo, na palavra época, o ataque é o é. Ok? O ataque é a letra que inicia, o som que inicia a sílaba. E no caso das sílabas complexas, o ataque são as duas primeiras, ou seja, a parte que você pode isolar. No caso de tra, a sílaba de ataque é o TR,
e o A seria o núcleo da sílaba, núcleo porque as vogais são muito sonoras e por isso elas são sempre o núcleo das sílabas, ok? Então, no caso de uma atividade de aliteração, eu preciso combinar os inícios das palavras e perceber que mês, o ataque está aonde? No som mês, mola, morro e milho, todas começam com o mesmo sonzinho. Isso é aliteração. E nós não podemos confundir a aliteração com o trabalho, por exemplo, de sílaba inicial. Porque sílaba inicial tem que ter dois componentes juntos. O ataque junto com o núcleo, ou seja, tem que ter a primeira letra e a segunda. Isso é uma visão silábica. A aliteração é uma percepção sobre a unidade que inicia a palavra. Por exemplo, entre laranja, leite e luva, o ataque vai ser quem? Esse sonzinho, L, que é o L que faz isso. Bem, uma boa forma de trabalhar isso é usando os trava-línguas, como por exemplo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Na próxima aula você vai continuar estudando sobre consciência fonológica e aprofundando esse contínuo das pesquisas que envolvem essas etapas que podem possibilitar aprendizado para o seu aluno. Até lá!